além da apresentação muito boa, tem a questão ainda da fauna carismática, né? Do nível de fofulência lá em cima, nível hard, mas dando seguimento, então, a esse curso. Meu nome é Olemi Carrerete, e é com um grande prazer, então, que eu venho falar um pouquinho para vocês sobre o maior, né, ecossistema do planeta, e também o menos conhecido. É um ambiente marcado aí por uma série de características que o distinguem de outros ecossistemas, tanto marinhos quanto terrestres, né? Então, nessa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a vida na profundeza dos oceanos, né? A vida no mar profundo, né? Desse ambiente super enigmático, misterioso, que traz aí no seu nome uma carga de mistérios, né? Esse é um tema que eu já venho trabalhando há um certo tempo, no Laboratório de Ecologia e Evolução de Mar Profundo, o LAMP, né, no Instituto Oceanográfico da USP, onde eu desenvolvo meu pós-doutorado, com organismos associados a ambientes quimiosintéticos, ambientes redutores no mar profundo, e também onde eu atuo como professor colaborador no Departamento de Oceanografia Biológica. Bom, então, falar de mar profundo é um tema muito amplo, bastante complexo, né? Para falar isso tudo, resumir isso tudo em uma aula. Então, a ideia é que a gente possa bater um papo e mostrar um pouco desse ambiente, mostrar alguns aspectos interessantes, alguns pontos importantes para tanto biológicos como ecológicos, tipos de ambientes. E dessa forma, eu estruturei essa aula, então, para mostrar um breve histórico de como que foi o conhecimento sobre o mar profundo, como que começou e como estamos hoje, né? Um panorama geral sobre esse histórico, os principais processos físicos atuantes no mar profundo, os fatores limitantes que vão ser responsáveis pela delimitação ali da distribuição da vida nesse ecossistema. Vamos falar um pouquinho sobre as adaptações e estratégias de alguns grupos de organismos que vivem nesses ambientes, pincelar os principais hábitats, os principais ambientes que compõem essa colcha de retalhos que é o mar profundo, e vamos falar um pouquinho também sobre exploração, que tipo de materiais que são explorados nesses ambientes e como que a gente está com relação à conservação, né? Então, essa é a estrutura da aula que vamos começar a partir de agora. Bom, eu gosto de começar a aula com essa figura, porque eu acho que traz um pouco, representa a dimensão do que estamos falando, né? Se a gente pensar no o ambiente marinho, ele tem uma dimensão extra, né, que difere do ambiente terrestre, que é uma terceira dimensão, que é a profundidade, né? Então, essa figura, ela ilustra muito bem o cenário do nosso planeta Terra, né? Que todos vocês sabem que o nosso planeta coberto, cerca de 70% dele é coberto por água do mar, né, pelos oceanos, e vocês podem ver nessa figura que vocês conhecem bem, aí tudo verdinho, tudo bonitinho, a luz na superfície, fazendo com que a fotossíntese trabalhe de uma forma plena, né, bombando aí na superfície do ambiente. Mas eu gosto de mostrar essa figura justamente para cutucar um pouquinho essa discussão e preparar vocês para essa aula, né? Que, na verdade, esses 70% de água que cobrem o planeta Terra, se eu falar para vocês que, na verdade, 90% dessa água, ela fica abaixo de 200 metros de profundidade, né? Ou seja, a profundidade mínima dos oceanos, ela está abaixo, a profundidade média, desculpa, ela está abaixo dos 200 metros de profundidade. E eu digo para vocês também que a luz, ela só consegue penetrar até por volta de 200 metros de profundidade, dependendo em alguns locais, dependendo da característica da coluna d'água, dependendo de partículas, enfim, características de locais, essa profundidade pode chegar a 1.000 metros, mas é entre 200 e 500 metros de profundidade que a luz consegue penetrar. Então, o que a gente pode dizer é que, na verdade, esse grande mar azul é, na verdade, uma escuridão, né? Um mar profundo é o maior bioma da Terra, é o maior ecossistema, uma vez que ele está ocupa a maior parte desses ambientes, né?
Então, talvez por conta dessa escuridão, por conta dessa característica dele, o que a gente geralmente, quando escuta falar de Mar Profundo, a primeira coisa que vem na cabeça são os monstros, né? São monstros, é o Kraken, comedores de navio, cidades perdidas, o Aquaman, enfim, são mitos e mistérios que envolvem esse tema que é o Mar Profundo. Eu acredito que parte seja realmente por conta dessa questão da falta de luz, né? Mas eu acho que muito vem da falta de conhecimento que a gente tem desse ambiente, né? A gente tende a criar mitos e mistérios quando a gente não conhece um determinado assunto, né? E é exatamente isso. O Mar Profundo ele é considerado um mundo desconhecido. Só para vocês terem uma ideia, a gente conhece mais da superfície de Marte do que do Mar Profundo, né? E isso vem melhorando ao longo do tempo, a gente hoje já conhece muito bem, mas, por exemplo, eles já foram considerados desertos submarinos, né? Esse camarada aqui, o Edward Forbes, um grande naturalista da época dele, por volta de 1830, 1840, ele chegou a uma conclusão muito interessante, que durou, criou uma hipótese que durou durante alguns anos. Então, ele disse que a vida acaba ao se atingir 600 metros de profundidade, né? Então, naquela época, as pessoas não tinham interesse em procurar vida abaixo de 600 metros, porque o Edward Forbes, um grande nome na época, já tinha dito que não existia, né? E esse conceito deu então criaram um conceito chamado de zona azoica, né? Que seria zona sem vida, que é a partir de 600 metros de profundidade por conta da falta de luz. E esse conceito durou alguns anos, né? Desde que começaram então a surgir os primeiros indícios de vida abaixo dessa profundidade. Bom, as primeiras descobertas é um fato bem interessante. Não sei se vocês sabem, mas naquela época as informações eram trocadas a partir de cabos telegráficos, né? Então os cabos telegráficos uniam os continentes ali. E esses cabos eles ficavam no assoalho oceânico, né, cobrindo o assoalho oceânico, ligando esses continentes. E frequentemente esses cabos precisavam de manutenção, né? E um belo dia, foram então resgatar esses cabos para manutenção e descobriram que existia vida presente, incrustada nesses cabos, vida presente nesse substrato artificial ali. E aí tudo mudou, né? Imagina, naquela época, todo mundo, mas não falaram que não tinha vida, né? E começaram, então, isso despertou o interesse de muitos pesquisadores e muitos naturalistas que começaram, então, uma corrida para descobrir e para desvendar os mistérios do Mar Profundo, né? São muitos as contribuições, as expedições realizadas nessa época, mas algumas merecem ser destacadas aqui, né? Principalmente naquela época, se a gente pensar naquela época, os navios eram navios da realeza, eram navios da majestade, né? Então, que eram empregados muitas vezes para guerra ou para comércio, né? E a partir desse momento, esses navios começam então a ser disponibilizados para a investigação do Mar Profundo, para as expedições, né? Então, eu gostaria de destacar essas duas expedições, a Lightning, em 1868, e a Porcupine, que ocorreu aqui durante 2 anos, praticamente, que coletaram organismos a partir de 4.000 metros de profundidade a bordo desse navio, que é o Porcupine, né? E foi um marco na oceanografia, um deles, né? Porque eles coletaram em uma região antes desconhecida, e eles constataram, eles foram os primeiros a relatar, então, registros de corais de águas profundas, né? Então, se hoje muita gente fica chocado com essa informação, imagina naquela época, né? Os corais, todo mundo sabe, eles vivem nos trópicos, né? Eles precisam de luz, precisam de bastante luz, na verdade, para viver. E agora imagine encontrar esses animais em águas escuras e frias do Mar Profundo, né? Isso foi uma grande descoberta, e cada vez mais, cada descoberta dessa movimentava a cabeça desses pesquisadores, né? Uma outra expedição muito conhecida, que é considerado o marco da ciência oceanográfica, que realizou pesquisa através de vários oceanos e coletaram amostras no Atlântico de 5 metros, 5.300 metros de profundidade, que é a Challenger. Essa expedição ela resultou em mais de 50 volumes aí, de 30 mil páginas de informações científicas,
e isso foi divulgado ao longo do tempo, 19 anos aí de preparação, né? Então, são informações bastante interessantes que foram, que são até hoje utilizadas aí e são conceitos trabalhados até hoje por conta desses avanços. Bom, essas expedições e outras expedições subsequentes, né, deram, então, o conhecimento que a gente tem hoje do Mar Profundo. Para começar a falar desse ambiente, características que agem no Mar Profundo, eu gostaria de mostrar essa figura e recapitular alguns conceitos. Aqui, eu acho que resume bem o que a gente tem. Essa aqui é uma ilustração do nosso oceano, né? Então, vem aqui desde a plataforma continental, onde a gente está na praia aqui, você tem a sua plataforma continental, existe uma queda brusca dessa plataforma, que a gente chama de quebra de plataforma, que é onde começa o ambiente do talude continental, que vocês já devem ter visto em outras aulas, né? Essa quebra, ela também é acompanhada por vários outros fatores, de acordo com a profundidade vai aumentando, fatores físicos, químicos e biológicos também mudam e são refletidos por essa profundidade, né? Então, principalmente a luz. Como eu falei, até os 200 metros de profundidade, a luz, ela influencia a fotossíntese, né? Então, a produção primária, ela é extremamente plena, ela é extremamente funciona gerando alimento e nutrientes para todas essas comunidades que vivem ali. Então, se a gente pensar aqui em biomassa, a gente tem nessa zona costeira, até os 200 metros de profundidade, uma biomassa grande por conta dessa produção primária alta por causa da luz. À medida que a gente vai avançando na coluna d'água, essa luz, então, passa, deixa dessa zona fótica, ou seja, zona com luz, e passa para uma região disfótica, que a gente chama de mesopelágica, que é onde começa a ter, então, uma transição da luz que deixa de existir e onde a fotossíntese não ocorre mais, não é mais eficiente para gerar a produção primária. Então, nesse ponto, a gente tem o limite superior, que seria o mar profundo. E a partir de então, as profundidades que se seguem aí são na escuridão dos oceanos, né, na planície abissal e nas fossas oceânicas. Bom, então vamos analisar alguns fatores que estão presentes e que variam com essa temperatura. Bom, pressão, primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala em profundidade, né? Todo mundo sabe que a pressão, ela varia de acordo com a profundidade, está ligada, a cada 10 metros de profundidade você tem um ATM. Então, se a partir dos 1.000 metros de profundidade, a gente tem, então, que a maior parte dos organismos estão sobre de 100 a 600 ATM de pressão. Só que esses organismos que vivem ali, ao longo da evolução desses grupos, eles são super bem adaptados a essa pressão, né? Fisiologicamente, biologicamente falando, né? Um outro ponto muito importante e que varia muito nas zonas costeiras, principalmente por conta de influência de esgoto doméstico, influência de chuva, né? É a salinidade, que altera com uma certa facilidade na região costeira. Já no mar profundo, a partir dos 200 metros de profundidade, essa salinidade é constante. Um outro fator é a temperatura. Bom, a temperatura também varia muito na zona costeira, na superfície, por conta dessas influências também e do sol, mas ao longo da coluna d'água, à medida que vai ficando mais fundo, a temperatura tende a ficar homogênea, por conta das massas d'água que ocorrem ali. Então, elas são homogêneas, aqui a gente vê uma escala de temperatura, e essa temperatura, então, a partir de 200 ou 500 metros de profundidade, elas começam a ficar homogêneas e também não seria um problema para a fauna, né? Não teria muita alteração, exceto em ambientes quimiosintéticos, ambientes redutores, que a gente vai ver um pouco mais na frente que isso muda completamente. O outro fator é o oxigênio, né, que em águas superficiais é super rico em oxigênio por conta da fotossíntese, mas em camadas intermediárias ali de 500, 1.000 metros, por conta da quantidade de organismos, esse oxigênio é consumido pela respiração, né, e pode, em algumas áreas, pode ser um fator, pode ser baixas as concentrações de oxigênio, mas nas zonas mais profundas, adaptações desses organismos fazem com que eles tenham um metabolismo mais baixo, então eles respiram menos, e as populações são menos numerosas, né, são menos densas. Então, o oxigênio também não é um fator limitante e não é uma substância que possa influenciar na vida. Então, bom, pressão, ok, os organismos estão adaptados. Salinidade
tranquilo, temperatura é homogênea, oxigênio não interfere em nada. O que então que faz esse ambiente ser tão extremo, né? O que muda, então? Que fator que seria o mais importante, né? Se a gente pensar, é a luz, né? A luz ela é responsável pela fotossíntese nas camadas superiores, e abaixo disso a gente não tem, então, produção primária de origem da fotossíntese, né? O que a gente vai ver são outras formas de energia, né? Então, basicamente, o que falta no mar profundo, o que influencia é a comida, porque se não tem a fotossíntese para trazer esses nutrientes, essa produção, de onde vem a comida do mar profundo, né? Então, essa figura ela ilustra bastante essa condição de falta de comida no mar profundo, né? Que tudo que eles comem lá embaixo é o que é produzido na superfície, né? Tudo que é de origem da fotossíntese, tudo que funciona na superfície é consumido lá embaixo. Então, desde material terrígeno, né, de origem terrestre, como madeiras, dejetos de animais, enfim, tudo aquilo que desce das montanhas, isso passa pelo talude e vai escorrendo para o mar profundo, né? Mudas de animais, vocês sabem que alguns crustáceos sofrem equidise, né? Eles sofrem muda do seu exoesqueleto. Essas mudas também compõem esse fundo marinho, elas vão caindo e assim vão fornecendo o que a gente chama de neve marinha, né? Que é a associação de todos esses detritos que estão aqui, que vão caindo e que esses animais que vivem lá embaixo dependem deles, né? Com exceção da produção quimiosintética de ambientes redutores que a gente vai ver ali embaixo, funciona como exceção dessa regra geral de comida que vem da superfície. Bom, então imaginem viver na escuridão, né? Esses animais eles precisam, além da falta de comida, né, eles precisam otimizar tudo, todos a sensibilidade deles precisa ser muito bem apuradas, né? Principalmente como que eles se reconhecem, como que eles reconhecem a comida, como que eles reconhecem o parceiro para a reprodução, né? E é exatamente isso que a gente vê, né? São animais muito bem adaptados, são animais que possuem uma locomoção muito eficiente, baseada em cílios, ou alguns peixes que possuem uma condição de flutuabilidade bastante interessante para evitar o gasto energético. Então, eles possuem ossos de uma forma, às vezes com gordura, para que eles possam ter uma flutuabilidade neutra e não gastar energia. Animais com bocas enormes para otimizar a captura de presa. Animais que produzem bioluminescência, como esses daqui, lindos, né? Que são utilizadas aí para reconhecimento de presas ou de parceiros, animais com olhos bastante grandes, adaptados para perceberem qualquer sinal de luz, né? Cores, às vezes avermelhadas, que são cores que na escuridão são mais fáceis de serem disfarçadas, vamos dizer assim. E animais que possuem estratégias de reprodução, por exemplo, aqui incubando os ovos dentro dos casulos para aumentar a eficiência da sua reprodução. Enfim, realmente é um ambiente muito peculiar, muito característico. Aqui um peixe machado com uma série de fótons aqui, uma série de unidades de bioluminescência. Bom, esse é um caso clássico aqui, que vocês devem conhecer, que é o peixe pescador, esse animal aí com essa carona, né, assustadora, com esses dentões aí, né? E eles possuem essa antena com esse feixe de luz aqui na frente, né? Esse foco de luz aqui na frente da antena. Isso, na verdade, esse animal ele disponibiliza esse tecido, é um tecido que fica na ponta dessa antena, e ele disponibiliza para que bactérias se abriguem ali e esses animais eles compartilham de uma relação de simbiose, né? Então essas bactérias elas criam a bioluminescência e esse animal eles utilizam essa estratégia perfeita para captura de presa. Lembrando mais uma vez que o alimento no mar profundo é escasso, então o ataque tem que ser preciso para otimizar a captura e a quantidade de alimento que eles vão consumir. Bom, e aqui outros exemplos desses animais aí bizarros, né? Muitos deles, a primeira vez que eu vi, eu achei bem bizarros.
que são animais que possuem uma série de adaptações, como eu falei, do tamanho dos olhos, de feixes de produção de bioluminescência para reconhecimento de presas, de parceiros. Aqui a gente tem essa lula vampiro, ou lula vermelha do inferno, que é o nome popular dela em alguns lugares, que é um animal bem bonito, bem imponente, assim, bastante grande e agressivo também. E o polvo do minho, que é um animal bem bonitinho, que vocês podem ver aí na internet, se vocês tiverem curiosidade, é um animal bem bonitinho, bem legal. Parece um Pokémonzinho, né? Bom, então eu falei de um pouco dessas adaptações. E é importante a gente destacar um pouquinho de algumas delas, e ter em mente que esses organismos eles diferem dos seus parentes de águas rasas, tanto do ponto de vista fisiológico quanto biológico, principalmente por conta dessa adaptação que eles sofreram, né, que adquiriram ao longo da evolução, para viver em ambientes de altas pressões, de baixas temperaturas e de fraca abundância de alimento, né? Então, enzimas e células são completamente adaptadas para as altas pressões, principalmente em zonas radais, né, em zonas muito profundas. Como eu falei, esses animais eles mantêm um metabolismo baixo, e isso é muito importante para a questão da respiração e para a questão do desenvolvimento também, que acaba sendo um desenvolvimento bastante lento, que a gente vai ver. Existe uma tendência à baixa mortalidade, no sentido que a galera lá tá de boa, assim, não, existe pouca predação, né? A gente vai ver que são nichos ocupados por organismos distintos, e esses organismos são especializados em um determinado tipo de matéria, né? E eles não costumam bater muito de frente, vamos dizer assim. Então, a predação ela é pouca, eficiente, também por conta da dificuldade de achar essas presas, né? Então, a mortalidade é baixa. E os tamanhos populacionais, eles são pequenos também, né? O que a gente vê no mar profundo são distribuições dos organismos em manchas, né? A gente vê, às vezes, em vídeos, assim, a gente vê uma imensidão de sedimento, obviamente existe uma infauna, né, uns bichos que vivem na infauna, mas basicamente uma regra geral é que eles são distribuídos em manchas. Então você tem uns mosaicos assim que compõem esse mar profundo, né? E os tamanhos populacionais eles são pequenos. Eles são pequenos principalmente por conta de uma outra regra que acontece no mar profundo, que é uma tendência ao tamanho diminuto desses animais, que a gente chama de miniaturização. Né, como o nome diz, eles têm uma tendência a serem reduzidos por conta da dificuldade de ter alimento. O alimento é muito processado, essa neve marinha ela vem caindo lá de cima e ela é consumida, ela é trabalhada várias vezes na coluna até cair ali embaixo. Então, esses animais eles possuem um tamanho muito pequeno, justamente para otimizar essa matéria que cai ali, né? A biomassa também, por conta disso, ela diminui com a profundidade. Só que tem alguns pontos interessantes, né? Que de um lado a gente tem essa miniaturização, que é uma regra geral, ocorre na maioria dos táxons do sistema bentônico, principalmente. Mas o que a gente vê em contrapartida é um conceito chamado de gigantismo, que algumas espécies, aqui a gente pode ver um exemplo de um isópoda bem grandão, né? Um crustáceo bem grandão. Esses são organismos, ocorrem também em outros anfípodes, em camarões carídeos, e eles vivem num ambiente oligotrófico, ou seja, um ambiente pobre em alimento, e quando chega uma determinada matéria orgânica grande, como carcaça de grandes animais, esses animais eles precisam comer muito, né, e precisam otimizar, e precisam devorar esse recurso que acontece ali, que cai ali. Então, esses animais são geralmente animais grandes, e aí daí que vem o nome gigantismo, né. Outro exemplo, a gente tem a lula gigante, que é considerado um monstro aí por muitos mitos e mistérios aí. Uma outra estratégia interessante com relação à reprodução, né? Como eu falei, o desenvolvimento desses animais é lento, né? Então, imaginem achar parceiros ali no mar profundo, né? Na escuridão, e são populações que vivem espaçadas geograficamente no fundo. Então, imagina como que esses animais conseguem ter uma sincronicidade de eventos reprodutivos, né? Então, eles precisam de algumas estratégias para garantir a eficiência dessa reprodução, né? Então, eles investem, por exemplo, em ovos, em poucos ovos, mas que esses ovos tenham grandes quantidades de vitelo, para sustentar grandes períodos
até que esse animal, que esse embrião venha, então, a se desenvolver, né? Existem também alguns eventos que alguns animais, eles demoram muito para alcançar a maturidade sexual, né? Então, eles possuem uma taxa de crescimento muito baixa, comparado com outros organismos, inclusive com o ser humano. Eles crescem muito devagar, né? E alcançam o estado adulto muito tarde, né? Então, isso é um problema até para a questão de conservação, uma vez que esse animal é tirado, a taxa de repovoamento ali, é difícil, é complicado e demora muito, e a gente pode perder essa diversidade. Bom, uma estratégia interessante que eu gostaria de compartilhar é dessa espécie aqui de holotúria, né, de pepino do mar, que eles encontraram um jeito perfeito, né? Então, é uma prova que existe amor no mar profundo, né? Esses animais, eles acham um parceiro, eles ficam em casaizinhos, assim, vocês podem olhar, pegar o nome dessa espécie aqui, e procurar aí, vocês vão ver que todos os registros são sempre desses animais vivendo em pares, vivendo juntinhos ali, para otimizar a reprodução. Eles já estão, tudo que eles precisam, eles têm um no outro, né? Uma outra estratégia interessante é com relação à distribuição, né? Mais uma vez, esses animais, se eles ficarem isolados, eles podem não ter uma eficiência de reprodução. Então, uma coisa que é comum são animais que vivem em agregados, eles vivem próximos dos outros. Essa é uma imagem de um pesquisador colaborador do IO, feita nos rochedos da cadeia Vitória Trindade, no Mar Profundo, né? Que mostra um agregado de anêmonas, né? Essas anêmonas, elas vivem ali próximas justamente para ter esse sucesso da reprodução, né? Ali eles podem lançar os seus gametas, os seus ovos tranquilamente, que sabem que os seus parceiros vão ser encontrados ali, né? Independente da condição biológica desses invertebrados ou vertebrados que vivem ali. Bom, mas e o que sabemos sobre a biodiversidade, né? Quais são os números? O que a gente sabe sobre a diversidade do mar profundo, né? O conceito de fauna pouco diversa, ele permaneceu até a década de 60, para vocês terem uma ideia, né? Muito desse conceito de fauna pouco diversa vem de estratégias equivocadas de coleta, né? Imagina, quando começaram as expedições, as coletas eram feitas com redes de arrasto, com uma malha bastante grande. Então, esses animais, essas redes passavam no assoalho oceânico, coletando tudo que achavam pela frente, e como as malhas eram grandes, os organismos maiores ficavam retidos e eram coletados. E as estimativas de diversidade eram feitas com relação esses organismos coletados. Só que eu disse para vocês que esses animais tendem a ser menores no mar profundo. Então, a maioria passava pelas malhas, né? E com o advento de novos equipamentos, novas formas de coleta e de uma malhagem um pouco menor, começaram, então, a mudar um pouco esse paradigma aí de fauna pouco diversa, né? Mas alguns gráficos que foram apresentados aí na década de 80, 90, 60, 70, desculpa, mostravam que esse é um gráfico que mostra como que é a diversidade, né? Uma curva de rarefação, um gráfico de curva de espécie, de diversidade, onde a gente tem aqui embaixo, que é o número de indivíduos coletados, que mostra para a gente a quantidade de espécies que foram encontradas, dependendo do número de coleta realizada. Então, aqui mostra para a gente que quanto mais coletas, mais organismos, espécies são identificadas, até que alcance uma assíntota, até que alcance um achatamento dessa curva. E aí isso mostra para a gente que, pronto, agora eu já sei tudo que acontece ali nessa região. Bom, isso depois de novos equipamentos, novas tecnologias, a gente viu, então, que isso, na verdade, era fake news. Na verdade, o que a gente tem a diversidade é muito grande nesses ambientes. A gente não conseguiu achatar a curva ainda, né? Aqui a gente consegue ver que o número de indivíduos coletados só aumenta o número de espécies no bentos, em comparação com águas mais rasas, que é onde a gente já conhece bastante, né? Então, o mar profundo está aqui. Isso mostra para a gente que ainda há 90% a 95% da fauna a ser descrita, e a maioria por espécies raras, né? Espécies que ocorrem muitas vezes só em um determinado lugar. Por quê?
né? Por que essa diversidade tão grande no mar profundo e que só agora a gente começa a entender e dar valor a isso, né? Bom, se a gente pensar, por muito tempo o mar profundo foi considerado um ambiente homogêneo, um ambiente sem graça, né? Um deserto, um ambiente estável. Bom, o ambiente do mar profundo, na verdade, ele é uma colcha de retalhos, ele é um mosaico de vários hábitats, né? E cada habitat desse, ele possui características atuantes bem peculiares ali, bem distintas de um lugar para o outro, e isso forma micronichos, né, microhabitats, e cada microhabitat desse vai ter uma pressão evolutiva, e com isso espécies são criadas, né, ocorre especiação desses organismos por conta do aproveitamento e da condição desses ambientes. Então, a gente olha nessa figura bem legal, que vem desde da plataforma continental, aqui a gente tem cânions submarinos, a gente tem fendas, a gente tem a planície abissal, que sofre toda aquela influência de pressão, de correntes que eu falei, os montes submarinos. Imagine um monte submarino desse, são montanhas, são verdadeiros Everestes que ficam ali embaixo, né? Então, são muitos tipos de ambientes que compõem esse mosaico do mar profundo, inclusive atividades vulcânicas também. Então, basicamente, é você pensar que o mar profundo, se você pensar numa região montanhosa no nosso continente terrestre, no continente, né? Se você pensar numa região Grand Canyon, um Everest, imagina isso lá embaixo coberto por água. Esse é o mar profundo, inclusive com o vulcanismo presente. E isso vai, então, interferir na diversidade. Bom, falando um pouquinho de alguns desses principais ambientes, temos os montes submarinos, né, que são essas montanhas, cadeias montanhosas que ficam no assoalho oceânico. Estima-se que ocorram cerca de 33.500 montes submarinos ao redor dos oceanos, e só para vocês terem uma ideia, só cerca de 350 foram visitados. Eu acredito que existem muito mais, né? À medida que novos estudos são feitos, novos montes são encontrados, e muitas espécies novas são descritas. Então, realmente é um ambiente ainda muito desconhecido. Mas o que são esses montes? Qual a feição? Qual a cara deles? Né? O que eles são? São montanhas, né? São verdadeiras montanhas aí, de cadeias montanhosas que estão depositadas no assoalho oceânico aí, por atividade geológica, né? E se a gente pensar, imaginem uma corrente passando por essas estruturas, por essas montanhas, que tipo de interferência que isso vai ter com relação a nutrientes, com relação à circulação de água, e isso é exatamente o porquê que esses ambientes são importantes. A gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre isso, sobre essa parte da ecologia deles, né, como que acontece. Mas aqui só para mostrar para vocês, o conhecimento mesmo, não sei se vocês já ouviram falar da cadeia Vitória Trindade, que é uma cadeia montanhosa que a gente tem aqui na nossa margem continental brasileira, aqui na frente do Espírito Santo, na frente de Vitória. Então, é uma cadeia montanhosa, inclusive de onde aquele vídeo dos agregados de anêmona foi feito. E essa é uma cadeia montanhosa cujo mar profundo é desconhecido. A gente conhece muito da superfície desses montes, das zonas rasas, mas as zonas profundas a gente ainda não conhece, né? E mais recentemente, o professor Michel Maix, do IOUSP, junto com a sua equipe, com seus alunos, eles descobriram um monte submarino, né, uma cadeia montanhosa que deu o nome de Alpha Crucis, em homenagem ao navio do IOUSP, o Alpha Crucis. Então, se vocês tiverem curiosidade de ver, fica na Bacia de Santos, e é bem legal, uma publicação que saiu recentemente aí pelo professor Michel. Bom, como eu disse, ele é um ambiente bastante interessante, porque ele muda a condição na medida que a água circula e passa por ele. Imagina, a água está vindo numa direção, encontra um paredão pela frente, e essa hidrodinâmica ela vai mudar. E à medida que ela muda, tudo vai mudar. Todos os fatores e parâmetros vão mudar. Com relação à exposição da hidrodinâmica, então você tem feições onde tem mais estresse, onde tem mais a hidrodinâmica mais ativa, você tem organismos com hábitos de vida diferentes, por exemplo, adaptados à suspensão, né, que precisam dessa dinâmica ali para filtrar, para capturar alimento, né?
Então, essa face seria ocupada por um determinado grupo de organismos. E, por outro lado, quando essa água passa por esses montes, formam vórtices, né, que aprisionam matéria orgânica ali do outro lado. E já desse outro lado, a gente pode ter organismos depositivos, por exemplo, que são animais que vão viver comendo sedimentos depositados e matérias orgânicas que ali se depositam, e a gente pode ver essa distribuição, essa composição diferente num único monte submarino, né? Essa é uma figura ilustrativa, a coisa é muito mais complexa do que isso, mas a ideia é para mostrar para vocês como que é a compartimentação de nicho, né? Como que é a especialização de determinados grupos que compõem o mar profundo. Isso é muito interessante, né? E um dos ambientes muito conhecidos que vivem que formam sobre esses montes submarinos são os recifes de coral, né? A gente tem, imagina, recifes de corais bastante grandes, aí que podem alcançar mais de metro, né? Imagina, são estruturas tridimensionais. O que significa isso? Essas estruturas, elas se formam, servem de substrato para uma gama de invertebrados diminutos, né, que possuem o corpo mole, o corpo frágil, que precisam de abrigo, que vão precisar se esconder ali, tanto da hidrodinâmica quanto da predação, se tiver, né? E também por conta do acúmulo de matéria orgânica nessas estruturas, né? Então, são os recifes de corais e os recifes de esponja, né? Que servem de abrigo, proteção e alimento, e também reprodução para uma série de organismos invertebrados e vertebrados também, né? Só para a gente ter uma ideia de número, em um único recife de Lophelia pertusa, que é uma espécie de coral bastante abundante, ela ocorre no mundo inteiro, no mar profundo, inclusive no Brasil, tem vários trabalhos com esse organismo, com esse coral. Cerca de mais de 1.300 espécies foram associadas a um único recife de Lophelia. Então, realmente é um oásis de vida no mar profundo. E a gente vai ver que tem implicações seríssimas quando se fala de exploração, né, de recursos do mar profundo, porque são organismos que demoram muito para crescer e possuem uma taxa de renovação muito pequena. Então, é um risco muito grande. Então, aqui mais fotos mostrando desse ambiente de coral, de mar profundo e a sua fauna associada. Vocês podem ver que tem todos os tipos de organismos, desde peixes, anêmonas, mexilhões, ouriços, caranguejos, poliquetas, anelídeos, né? Todos os tipos de animais que vivem nesses ambientes. Um outro ambiente completamente diferente foi descoberto, então, na década de 70, quando os pesquisadores resolveram estudar o que tinha nas regiões das falhas entre as placas tectônicas, né? Onde tem um vulcanismo ativo, né? E eles resolveram descer, então, com o submersível, com o Alvin, que é um submersível que desceu pela primeira vez na década de 70 e que até hoje ele está presente e funcionando no Instituto Woods Hole, nos Estados Unidos, que é aquele submersível que vocês devem ter visto no filme Titanic, né? O mesmo, ele que desceu lá e viu pela primeira vez o que tinha nessas regiões, né, de falhas, né? E o resultado foi muito impressionante. Esse não é o vídeo dessa primeira expedição, mas é um vídeo que mostra o que a gente encontra nessas regiões, né? Bom, que a gente tem um ambiente completamente diferente de tudo aquilo que é encontrado no resto do mar profundo. São chaminés, né, que liberam uma fumaça preta, rica em gases tóxicos, enxofre, metano, sulfetos, todos os tipos de gases, e que a temperatura pode chegar a 350 graus na saída dessas chaminés. E ali vive uma fauna completamente diferente, super especializada em consumir recursos disponíveis ali, basicamente através da quimiossíntese, né? Então, lembra que eu falei para vocês que o mar profundo dependia de toda a comida que chegava da superfície, com exceção desses ambientes. Esses ambientes, eles mesmos, são ricos, são vivos, né? Esses gases, a gente vai ver que esses gases que são lançados, na verdade, essa figura ilustra bem isso, né? Nessas regiões, a gente tem uma infiltração da água do mar, que ela passa pelo manto da Terra, em algumas partes mais inferiores, e ela se enriquece
de alguns compostos e aumentam a temperatura e são expelidas por essas chaminés nessa forma de fumaça, né, de black smoke, né, dessa fumaça preta. E os compostos que são lançados aqui, eles servem como energia para a quimiossíntese. Então, o processo da quimiossíntese, a gente vê aqui, é basicamente o mesmo processo da fotossíntese que ocorre na região superficial. Só que a única diferença é que na fotossíntese a gente tem como energia, né, a luz solar. E na quimiossíntese, esses compostos, né, sulfetos e outros compostos químicos que dão essa energia para bactérias que vivem ali, elas reduzem esses compostos e então permitem que a quimiossíntese seja feita. Né? Então, basicamente, os organismos que vivem ali, eles vivem de associações com essas bactérias quimiosintetizantes. E por isso que a gente chama de ambientes redutores, né, ou quimiosintéticos. Aqui a gente tem alguns exemplos desses animais bem característicos de regiões de fontes hidrotermais, por exemplo, né? De todas as fontes hidrotermais que você for estudar, esses organismos sempre vão estar ali. Aqui, por exemplo, o poliqueta tubícola, né, que pode chegar a metros de comprimento nos seus tubos, que é a Riftia, o gênero Riftia, e eles vivem bem próximos das chaminés, né? Esse animal é bem curioso, porque eles não têm boca, não têm ânus, não têm trato digestivo, não têm nada. O que eles têm é um órgão chamado trofossoma, vocês não precisam decorar isso, mas é um órgão que eles abrigam bactérias. Essas bactérias, então, fazem a quimiossíntese e disponibilizam os nutrientes que eles precisam. Então, é uma interação de simbiose realizada ali. Da mesma forma que caranguejos que vivem nessa região e outros poliquetas, outros anelídeos, como esse aqui, que é considerado, que é chamado, né, de alvinelide, em homenagem ao Alvin, né, foi dado o nome dessa família de poliqueta, que possuem esses filamentos aqui, que as bactérias se assentam ali, ficam ali, formando um filme que permite que esses animais possam viver bem próximo das chaminés, né, em temperaturas altíssimas. E por isso foi dado o nome, o apelido para eles de verme de Pompeia, né, fazendo aí lembrando do episódio de Pompeia, do acidente lá de vulcão, né? Então, é considerado, chamado um apelido de verme de Pompeia. Outro ambiente redutor, outro ambiente quimiosintético, são chamados de exudações frias, em inglês cold seeps, que apesar do nome não tem nada de frio, né? Eles são bastante, a temperatura da água chega a ser maior do que a temperatura da água circundante, e é um ambiente muito parecido com a fonte hidrotermal, no sentido que esses animais que vivem aqui são especializados em quimiossíntese. Então, essas bolinhas que vocês estão vendo são gases, metano, sulfetos leves, em algumas regiões, óleos também podem sair do assoalho oceânico, e formam essa camada que parece gelo, daí que vem o nome, as ações frias, mas que, na verdade, são carpetes de metano, né? E isso, nessa região, vive uma série de organismos igualmente adaptados, como nas fontes hidrotermais, que só vivem aí, né? Eles só são presentes aqui. Aqui a gente também tem emaranhados de tubos de poliquetas, mexilhões que podem alcançar tamanhos mais de 30 centímetros, todos dependendo da quimiossíntese. Bom, esses ambientes redutores, eles estão conectados, né? Eles estão distribuídos ao longo do globo. Aqui a gente pode ver, o vermelho são as fontes hidrotermais, como eu falei, elas ocorrem onde tem as falhas das placas tectônicas. Em azul, representando as exudações frias que ocorrem nas margens continentais, onde tem muito óleo, onde tem muito gás, né? Onde tem principalmente atividade petrolífera, é o que a gente procura, geralmente, a gente acha nesses organismos, esses ambientes, e as petrolíferas têm interesse por conta do gás que existe ali embaixo. E quedas orgânicas também, que conectam esses ambientes. Mas o que são essas quedas orgânicas, né? Bom, eu falei para vocês que carcaças de organismos chegam no mar profundo. A Patrícia falou muito bem na aula dela, explicou um pouquinho sobre isso, que pouco dessas baleias, por exemplo, alcançam a praia quando morrem, né? É a minoria que vai para a praia encalhar. A maioria delas afunda e vai para o mar profundo. Agora, vocês imaginam, eu falei para vocês que a comida do mar profundo é essa chuva de detrito, né?
que demora anos para cobrir uma camada superficial pequena. Agora você imagina cair uma parcela orgânica dessa, uma baleia afundar ali. É um verdadeiro banquete, né, que representa anos, décadas de neve marinha caindo ali. Né? E isso promove uma série de sucessões ecológicas que vão acontecendo, né? Essa carcaça chega, animais maiores consomem toda a carne e gordura, e assim vai, outros organismos vão chegando e consumindo, inclusive, os ossos. Né? E, como a Patrícia também disse, chega num determinado momento que essa degradação, né, essa decomposição promove a liberação de gases, e esses gases também são energia para a quimiossíntese. Então, sim, eles representam um ambiente quimiosintético comum, como os ambientes apresentados anteriormente, né, por conta desse gás. Aqui a gente pode ver um vídeo, olha que interessante, uma carcaça de baleia encontrada no mar profundo, ainda em estágio de decomposição, e a gente vê uma série de organismos que se alimentam dessa carcaça, muito dela já foi consumida, mas ainda tem anos aí, décadas aí de alimento para ser consumido. A gente ainda está numa fase aí que tem carne e gordura. Depois disso chega outros invertebrados e outros animais que vão consumir, inclusive, os ossos. Né, que é uma das novidades evolutivas recentes, uma das mais interessantes, né, que é a descoberta de um poliqueta, de um anelídeo, que é chamado de zumbi worm, né, verme zumbi, né, justamente porque ele vive comendo matriz óssea dessas carcaças de mamíferos que caem no assoalho oceânico. Né? Então, esses animais eles penetram nessa matriz óssea, possuem uma série de raízes, e ali eles vão degradando essa matéria óssea e possuem associações também com bactérias que vão tirar compostos do metano, do tutano, dos ossos das baleias, e transformam em nutrientes para esses animais. Também uma relação de simbiose. Bom, e aí eu trago um pouquinho para a nossa linha de pesquisa do IOA-USP, né? Em 2013, o meu supervisor, o professor Paulo Sumida, em colaboração com os japoneses, ele trouxe o Shinkai, que foi um submersível que veio fazer mergulhos aqui na nossa margem continental brasileira, e eles mergulharam, um dos mergulhos mais profundos aí que se tem relato, que eles chegaram a 4.100 metros de profundidade aqui no Platô de Santos, e eles chegaram lá e descobriram uma carcaça de baleia. Né? Imagina achar uma agulha no palheiro. Chegaram lá, nossa, tem uma baleia ali, vamos ver. E eles chegaram lá e coletaram carcaças dessa baleia, e esse material foi, então, levado para o laboratório, e a gente, até hoje, desde 2013, a gente ainda trabalha, a gente ainda publica espécies novas com esse material, porque é um ambiente muito interessante. Né? Então, esse material foi para o laboratório. Aqui a gente vê, não é uma esfirra do Habib's, eu sei que está todo mundo com fome aí na hora do almoço, mas isso é uma vértebra de baleia. Né? Aqui a gente pode ver, são os zumbi worms, aqui representados pelos seus tentáculos, e essa seria a superfície desses animais. Então, eles perfuram esses ossos e conseguem entranhar suas raízes no interior dessas vértebras, para então as bactérias agirem e eles se alimentarem dessa matriz óssea aqui. E isso abre caminho, à medida que eles vão abrindo espaço, abre caminho para outros invertebrados que vão ali comer a gordura dos ossos, e dessa forma essa carcaça ela vai sumindo. Bom, falando um pouco da nossa realidade de coleta, né, a gente sabe que existe um alto custo para a coleta no mar profundo, e por conta disso a gente conhece muito pouco ainda, principalmente no Brasil, sobre a nossa margem, sobre o nosso mar profundo, por conta do alto custo de equipamentos, embarques, o alto risco de perda desses equipamentos. Né? E hoje, basicamente, a gente trabalha com esses dois navios, né? O navio do IOA-USP, o Alfa Crucis, e o navio Vital de Oliveira, que é administrado pela Marinha do Brasil, que faz, então, coletas, expedições ao longo da nossa margem continental, e ele é bem equipado, inclusive agora com um submersível recentemente adquirido pelo IOA-USP para fazer imagens e coletas de ambientes de mar profundo. Né? Então, basicamente, a gente usa como método de coleta, vocês já devem ter visto em outras disciplinas, mas a gente usa instrumentos para poder coletar amostras no mar profundo. Seja ela sedimento, então são box corers ou vanvins, representados por essas figuras, que são lançados pelos navios, chegam ali embaixo, eles coletam esse sedimento e sobem.
Esse sedimento, então, ele é trabalhado no laboratório para a gente separar tudo que é bicho de sedimento. Isso é utilizado tanto para biologia, quanto para geologia e todas as outras áreas da sonografia. Dragas e trenós epibênticos que podem filmar, que podem coletar amostras no assoalho oceânico também são muito importantes. Mas são amostras destrutivas. O mais importante hoje, e que vem ganhando muito espaço, são estruturas experimentais, né, que são lançadas, estruturas autônomas que são lançadas e ficam ali embaixo no mar profundo, filmando, ou com um experimento rodando. Esse aqui é uma imagem do experimento que o meu laboratório participou, né, que implementou aqui na nossa margem, que a gente afundou algumas vértebras de baleia e pedaços de madeira. E essa estrutura ficou lá embaixo durante 1 ano, e depois de 1 ano a gente voltou e resgatou essa estrutura e começamos, então, a estudar o que se tinha de diversidade nesses ossos. Isso foi, então, que deu origem ao meu pós-doutorado lá nesse laboratório. E uma série de outras teses de doutorado, de trabalhos de iniciações e de publicações. Bom, os submersíveis são muito importantes nesses estudos, principalmente porque eles conseguem coletar amostras sem destruí-las, né? Então, isso é muito importante nesse tipo de organismo, que a gente já não conhece a fauna que tem lá embaixo. Imagina chegar lá embaixo, ter a oportunidade de ir e coletar um bicho pela metade, porque quebrou com uma amostra destrutiva dessa de amostrador. Então, os ROVs e os submersíveis tripulados são imprescindíveis para esse tipo de trabalho, tanto fazendo filmagens, quanto fazendo coletas, né? Aqui a gente pode ver um vídeo, só para vocês terem uma ideia, um poliqueta aqui nadando na coluna d'água, e esse submersível, então, ele consegue sugar esse organismo, né, de uma forma que ele possa ser coletado sem problemas para o estudo posterior, tanto morfológico quanto molecular. Então, mais um videozinho para mostrar, só para mostrar para vocês, que é bom para vocês verem também como que é esse ambiente aí, de tanto que eu falei do mar profundo, uma forma de vídeo, né? Aqui a gente vê um penatuláceo, um quinidário, e esse submersível que está filmando ele pode ter a opção de coletar esse animal através da sua garra, né, com um bracinho mecânico que vai aparecer, ou se o organismo for muito frágil, ele pode simplesmente sugar com esse sucssor. Então, isso, além do vídeo que ele grava, essas amostras são muito importantes para esses estudos aí. Bom, impactos que a gente causa nesses ambientes, né? São muitos, principalmente aqueles relacionados com a pesca e com a mineração, né? A Patrícia mostrou um ruído de um arrasto, que eu achei muito interessante, que imagine aquele ruído, imagine o que ele está fazendo ali embaixo, ele está passando e devastando tudo que tem pela frente, como nessa figura ilustra muito bem, né? Essas redes de arrasto que passam devastando toda a vida que existe ali embaixo, né? Aqui eu coloquei essas duas imagens para a gente ter uma ideia do que é um ambiente puro, no caso aqui 2 recifes de corais, no lado esquerdo, bastante rico, vivo, colorido, isso antes e depois de uma rede de arrasto passar por cima. Olha como isso fica, né? Então, esses animais, como eu falei, eles possuem um crescimento muito lento, demoram anos, milhares de anos para crescer, e demoram muito para alcançar a maturidade sexual e para poder reproduzir. Então, uma vez que esses animais são tirados, muitas vezes eles nem reproduziram e não vão voltar mais, e vai demorar muitos anos para isso voltar a ser. Então, esse é um problema seríssimo com relação à conservação. Aqui, só para ilustrar, olha o tamanho desse coral, com esse pescador segurando, que provavelmente foi coletado numa rede dessa de arrasto. Imagina quantos anos esse animal demorou para crescer, e a recuperação dela é lenta e incerta, né? São essas questões que deixam o ambiente muito vulnerável, né? Então, mesmo está arriscado a gente acabar com esse ambiente, mesmo antes da gente conhecer o que tem ali embaixo, né? Bom, com relação à mineração, está ocorrendo, o professor Luigi deve ter falado isso na aula dele, é um assunto que o IO está bastante envolvido no Brasil, mas no mundo existe uma tendência de exploração, de mineração de alguns materiais que são encontrados no mar profundo, como os nódulos polimetálicos e crostas terrestres, crostas marinhas, né, cobaltíferas, que ocorrem ali, e essa mineração está ocorrendo de uma forma muito acelerada.
né, existe uma grande união de pesquisadores ao redor do mundo e de entidades para criação de políticas públicas e para acompanhar essa exploração um pouco mais de perto. Mas o fato é que assusta muito saber que esses grandes tratores, né, já estão sendo produzidos para essa mineração, né? Então, são robôs, são estruturas autônomas, são tratores autônomos que são lançados no mar profundo e eles, então, passam fazendo essa mineração a 4, 5, 6 mil metros de profundidade, até mais, comendo, né, coletando, pegando todos esses minérios que estão ali nessa região. Agora, vocês imaginam aqui nessa figura ilustrada pelos coraizinhos branquinhos aqui, imagina como que isso, como esse ambiente fica depois de um trator desse passar por cima, né? Então, é muito importante conhecer esse ambiente para que a gente possa cuidar, né? Exploração de petróleo, acho que eu nem preciso falar, mais para pontuar mesmo, todo mundo sabe o quanto que isso causa de impacto, tanto em zonas costeiras como em zonas de mar profundo. E, principalmente, a gente tem ouvido muito falar da questão do plástico, né? Se isso é um problema para as tartarugas que vivem aqui na superfície, né, que comem, tem aquelas imagens assustadoras de tartarugas com plástico na boca, no interior dos órgãos, ali no intestino, tem que lembrar que esse animal ele vai ser processado ao longo dessa cadeia aí, né, e o que sobra são neve marinha de plástico, que assim como outros detritos, elas caem e se depositam no mar profundo, né? E uma série de organismos que se alimentam desse substrato vai comer essas partículas pequenininhas e vão morrer por conta disso, né? Aqui a gente tem uma imagem de um pólipo, de um coral, com várias partículas de plástico, né? Que provavelmente foram ingeridas e eu não sei o que aconteceu com esses animais, provavelmente não foram muito bem, né? Isso é uma linha de pesquisa bastante interessante, nova, que o IO também está tocando muito ultimamente, que é com relação a microplástico, tanto nas zonas costeiras como no mar profundo. Bom, resumindo então a nossa situação do Brasil, o mar profundo brasileiro ele permanece ainda quase completamente inexplorado, são pouquíssimas áreas que a gente conhece, são poucos grupos de pesquisas que tratam desse assunto no Brasil. Muitos desses habitats estão sujeitos a impactos antrópicos, como que a gente viu em alguns exemplos, e precisam, de alguma forma, ser melhor estudados, né, e protegidos, principalmente, né? Então, as ações que a gente precisa pensar são, basicamente, investir em pesquisa para mapear, conhecer a biologia e a ecologia desses ambientes, para, então, começar um processo de criação de leis e de áreas de proteção ambiental e uma conscientização pública, principalmente, né? Desmistificar um pouco esse ambiente obscuro, esse ambiente que a gente só pensa nos monstros, né? Pensar que é um ambiente super rico, um ambiente uma diversidade muito grande e que a gente ainda tem muito para aprender e muito para pesquisar. Então, era isso que eu queria falar para vocês. É um assunto, como vocês viram, um assunto muito amplo, então eu tentei sintetizar da melhor forma possível, porque, acreditem, é muita coisa para falar, e a ideia era mostrar para vocês um pouco desse ambiente, e a partir de agora que vocês possam, então, divulgar que o Mar Profundo é um ambiente legal, que a gente precisa cuidar e precisa se inteirar de tudo que está acontecendo com relação à conservação. Bom, meu nome é, mais uma vez, Orlemi Carreretti, ficam aqui os meus contatos, e qualquer dúvida, qualquer informação que vocês quiserem, estarei à disposição aí para vocês, tá bom? Então, obrigado, e é isso aí.